Olá, meus queridos amigos, bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Que Jesus cubra de bênção seu coração, a espiritualidade superior te inspire bastante em todas as partes do mundo em que você se encontre. Lembre-se, não há distância para os corações que se amam. Não é verdade? Não há distância para se conectar com Deus imediatamente quando nós vibramos na gratidão. Seja aonde você estiver, seja a dor ou a situação hipoteticamente incômoda que você esteja passando agora, tenha certeza que se você abrir sua mente, o seu coração, né, encher de gratidão a Deus por tudo que você tem, ao invés de prestar atenção no que não tem, com absoluta convicção, você vai se sentir mais em paz. Bom dia, meus amigos. Mais um domingo que, com a graça de Deus, nós temos a chance de compartilhar juntos aqui a nossa pílula do nosso amado Evangelho. E dando sequência, né, aos temas que nossos amigos sugerem, pedem na nossa lista aqui, a lista grande. Então, desculpa não responder todo mundo ao mesmo tempo. Eu queria falar então sobre um assunto muito polêmico, no sentido de quem não entende, porque quando a gente estuda e entende, não tem nada de polêmica, é muito claro, muito transparente, que é a doação de órgãos. Muita gente se pergunta: será lícito doar meus órgãos do ponto de vista espiritual? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que se eu morrer, fisicamente falando, né, se eu desencarnar, no mundo espiritual esse órgão não vai me fazer falta? Será? Será? Serás? Então, é um tema profundo para a gente falar em rápidas palavras aqui na pílula, né? Que Deus me inspire, porque o tempo é curto para tantas reflexões importantes. A pergunta tem a seguinte resposta: a doutrina espírita apoia, sim, né, assim como muitas religiões o fazem, a doação de órgãos, principalmente se ela for feita de maneira consciente. Como assim consciente? Quando a gente doa, meus amigos, alguma coisa que não nos serve mais, né? Nosso Divaldo falava muito sobre isso, né? Se eu dou uma coisa que não me serve mais, eu estou ajudando a providência divina a perpetuar o amor e a generosidade. E a doação de órgãos é apenas mais uma doação, normalmente feita por uma pessoa que já está acostumada a doar. Doar seu carinho, sua atenção, não é? Às vezes doar matéria. Se você já faz isso em vida, por que não fazer isso quando o seu corpo morreu? Então a doação ela é lícita. E para o espírito, quando ele se encontra no mundo maior, ao saber que um órgão que habitou o corpo dele na matéria, agora que ele não tem mais ligação com esse corpo, está habitando um outro corpo, ajudando uma outra pessoa, um outro ser a ser feliz, a enxergar, no caso das córneas, a se sentir melhor, no caso do coração, dos rins, enfim, isso é um motivo de grande alegria. Mas é lógico que depende muito da consciência de cada um. É claro que uma pessoa apegada à matéria, do mesmo jeito que ele é apegado e não, às vezes não doa nem um copo d'água, né? Quando uma pessoa pede, não doa uma roupa, prefere que a traça roa a roupa do que doar uma roupa, naturalmente essa pessoa vai sofrer, mas não porque foi tirado um órgão do seu corpo físico, sofre pelo apego à matéria. A gente sabe que há uma grande diferença entre morrer e desencarnar. Morrer acontece biologicamente quando o nosso tronco encefálico, que é a junção lá do cérebro, do cerebelo, de toda a estrutura raquidiana, ela já não tem mais vida. Então há a morte física, mas muitas vezes o espírito pode continuar encarnado, que é um laço entre o perispírito do espírito e o corpo físico. Então isso acontece quando a pessoa é muito ligada à matéria, muito apegada. Então é claro que essas pessoas apegadas, elas do mesmo jeito que correm o risco de sofrer, né, as dores físicas, quando, independente de doação de órgão, né? Mas durante o processo do sepultamento, né? Durante o processo em que o corpo entra em decomposição, por causa desse apego à vida material, esse orgulho, ela sentiria, né, esse impacto no seu perispírito. Mas não é a causa principal, entende o que eu estou falando? A doação do órgão, é o apego. Então, o que nos mostra a consciência do mundo espiritual é: doe-se. Mas doe de verdade, com alegria, né? De uma maneira salutar. O Dr. Décio Andoli Jr., né, que é extremamente ligado à AME, Brasileira Internacional, Associação Médico Espírita, ele utiliza um exemplo que eu acho maravilhoso, inclusive citando Chico Xavier. Quando a gente doa sangue, e eu falo disso porque eu sou doador de sangue, né, com muita alegria, você sabe que você vai sentir uma picada,
Você sabe que a agulha é grossa, no caso do sangue. Em alguns casos pode ter náusea, né? Fica um pouco zonzo. Afinal das contas, depois a gente não sente nada, né? Ainda como um lanchinho antes. Mas enfim, você vai se sentir um pouco zonzo. Mas a gente doa com alegria. Você aceita passar por esse pequeno desconforto porque você sabe que vai se recuperar. E a sensação, a satisfação de que o seu sangue está ajudando um monte de gente que você nem conhece é 1000 vezes maior do que, sei lá, qualquer, né, incômodo de acordar cedo, de ir num banco de sangue e sofrer uma picadinha. Então quem doa um órgão tem essa consciência, né? Se ele tem essa consciência, é claro que eventualmente se houver algum desconforto, ele sabe que o mundo espiritual superior vai harmonizá-lo, que ele vai se sentir protegido e que tudo vai fluir da melhor forma possível. E do ponto de vista espiritual, gente, a gratidão de quem recebe é linda. O Divaldo conta uma história maravilhosa. A Dona Maria Bueno foi uma amiga do Divaldo na Terra durante muitos anos. E ela desencarnou nonagenária, né? Tinha mais de 90 anos. E ela tinha córneas perfeitas, uma vista maravilhosa, embora fosse uma vovó de quase 100 anos. E ela pediu, né? Porque você tem que expressar a sua vontade. Ela pediu para os familiares que quando ela desencarnasse, que ela queria que suas córneas fossem doadas, porque ela era muito grata pela beleza, né, de tudo quanto ela tinha visto. E assim aconteceu, ela desencarnou e aí as córneas foram parar em pessoas receptoras, né, que receberam lá na cidade de Fortaleza. E aí em espírito, Divaldo conta que Dona Maria Bueno aparece a ele com uma alegria, vibrando, né, de alegria, dizendo que cada vez que a pessoa que tinha recebido a córnea falava, meu Deus, muito obrigado, né, muito obrigado e agradeça essa pessoa que doou essa córnea, ela sentia aquele jato de luz, aquele jato de gratidão e que lhe fazia muito bem. E o Divaldo ainda perguntou, mas a senhora não sentiu dor? Que dor, Divaldo? E quando a gente ama alguma coisa dói? Eu estou muito bem, eu estou muito bem. Então, gente, é isso. Doar órgãos é você literalmente doar vida. Mas é importante, claro, fazer isso com consciência, porque aí tudo é mais leve, mais suave, mais tranquilo. E olha que coisa linda, né? Uma pessoa que ama tanto a ponto de que sua última lição física, né, no despedir-se do seu corpo também possa ser o quê? Doar algo ou parte de algo, que no caso é o corpo físico, para que alguém continue a sua existência. Enfim, eu sou doador, minha família toda é doadora, com a maior alegria do mundo, né? Não sei se alguma coisa vai, vai aproveitar, mas se tiver algo no nosso corpo que puder ser aproveitado, eu creio que vai ser uma alegria gigante saber no mundo espiritual que a gente pôde servir de alguma forma, mesmo depois de desencarnado, tá bom? E só uma dúvida adicional, como esse é um tema delicado, eu vou me permitir alongar a pílula. Às vezes as perguntas falam, mas Chico Xavier não era doador. Claro que não. E eu na posição dele também não seria. Chico não era doador, não porque fosse contra a doação. Ele não era doador porque ele não queria o cérebro dele fatiado, como era comum acontecer, como fizeram com Albert Einstein para descobrir a sua genialidade, para tentar encontrar mediunidade, como já tinha sido, né, ventilado em alguns momentos anteriores. Por isso ele não foi doador, mas é lógico que alguém como Chico, que doou integralmente a vida e até o seu próprio corpo, né, até o seu último suspiro, apoiava a doação de órgãos, entende? Então é isso, meus amigos, é amor, é doação com serenidade. Claro que há alguns outros detalhes científicos, né, da diferença do que é morte cerebral, né, para morte encefálica, detalhes mais técnicos que eu não vou entrar aqui porque eu acho que não é o caso, mas que a essência, né, o ponto central é você se definir se você se sente à vontade, para que você possa ser uma pessoa que doe. Não tenho dúvida que quem já se doa na vida, com toda certeza vai ter o maior prazer de se doar dobrado, né? Naquilo que as pessoas chamam de morte, que na verdade de morte não tem é nada, é sim a verdadeira vida após esse ensaio de vida, tá bom? Luz e paz para todos vocês. A gente volta depois com mais pílulas, tirando mais dúvidas, com a maior alegria e carinho aí ao seu coração. Muito obrigado, como sempre, por compartilhar nossa pílula do Evangelho com todos os lugares do mundo. E fiquem ligados, em breve nosso CD das Pílulas do Evangelho está chegando. Faixas inéditas, uma música lindíssima, uma produção de primeiro nível, para a gente poder ajudar a semear a luz aí para todos os lugares. Em breve, muito em breve.